Salve, salve nação alvinegra! Começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você for novo, já se inscreve, deixa o like para fortalecer, que hoje é segunda-feira, começando mais uma semana e dessa vez é uma semana extremamente decisiva para a equipe do Corinthians, tá? Tem o jogo da ida da Copa do Brasil, tem um novo clássico aí no sábado. Semana que vem já é a primeira rodada da Libertadores, das oitavas de final. Então, assim, é uma sequência complicadíssima para a equipe do Corinthians, tá? A gente vem de uma vitória também muito importante, né, em cima do Goiás aí, vou trazer aí todas as atualizações, mas peço também que me sigam nas redes sociais, Instagram, TikTok, Quai, tem todos os links aqui embaixo para vocês. Fechou, rapaziada? Vamos pra cima. Bom, o Corinthians entrou em campo ontem, tá? Contra a equipe do Goiás, em casa, né? O Química Arena, 4 horas da tarde. Vencemos, tá? Por 1-0, o gol do Fábio Santos de pênalti. É um lance, tá? O lance do pênalti aí do Corinthians, um lance que gerou muita polêmica, tá? Vou trazer a explicação aqui pra vocês. Mas primeiro, quero trazer um panorama geral sobre a partida. A gente traz a escalação do Corinthians, já com a ausência do William, tá? Por conta de um desconforto muscular, uma baixa importantíssima. O William fez um jogaço contra o Atlético Paranaense meio de semana, vem para o fim de semana, desconforto muscular. O Fagner veio para o banco de reservas, um ponto extremamente positivo. O João Vitor continua como desfalque, o Maicon, o Júnior Moraes. Então a gente pega aí, de 12 atletas que estavam no banco, 9 eram da base do Corinthians, tá? Então, pra gente exigir um nível de atuação alto, pra gente exigir o time brigando lá em cima, a gente tem que entender também a situação do nosso clube, tá? E por incrível que pareça, o Corinthians tá brigando lá em cima, tá? Tá brigando lá em cima. Alcançou 25 pontos, tá? A gente entrou aí com Cássio, Rafael Ramos, Gil, Raul Gustavo, Fábio Santos, Duqueiroz, Cantillo, Renato Augusto, Adson, Mantuan e Roger Guedes. Poucas mudanças aí da escalação no meio de semana, né? A gente tem o Rafael Ramos, tá? Como lateral direito. No meio campo, o Renato Augusto no lugar do Juliano. E no ataque, tá? E no ataque, a entrada do Mantuan no lugar do William, né? Já que o Adson também foi titular aí no meio de semana. O Corinthians fez um primeiro tempo muito bom, tá? Com um ritmo bem intenso, criando oportunidades, dominando ali o meio de campo, tá? Isso foi muito positivo. Até os 30 minutos, que tem a jogada ali do Cantillo, né? Acha o Roger Guedes, tem a ultrapassagem do Adson, faz a finalização, a bola volta, tá? Pro Roger Guedes, que tenta fazer outra finalização, pega no Caio Vinícius, né? Que é o jogador do Goiás, ele dando um carrinho, bola pega no tronco dele, pega no braço, o árbitro, deixa eu até pegar o nome dele aqui, ó, Braulio da Silva Carvalho, marcou o pênalti. Esperou o VAR confirmou, chancelou aí essa marcação do pênalti. Fábio Santos, tá de volta aí, batendo pênaltis, fez o gol. Bateu cruzado, tranquilo, 1-0 Corinthians. E aí a gente conseguiu ainda manter um pouco o ritmo nesse fim do primeiro tempo, até que entra a segunda etapa e o Corinthians diminuiu um pouco a intensidade. E aí, mais uma vez, entra a questão que eu falei do elenco. Na hora que o time diminui a intensidade, você olha para o banco e fala, não, beleza, vou buscar uma solução aqui para o time retomar essa intensidade para construir o placar, matar o jogo. Qual opção que você tem? Qual opção que você tem no banco? Quem é efetivo? Tá? O Vitor Pereira tentou. Ele colocou o Piton, certo? E o Juliano. Tirou o Mantuan e o Cantillo, aí ficou Duqueiroz, Juliano e Renato. Na frente, Adson, Roger e Piton. Depois a gente ainda tem algumas outras mudanças, né? Temos o Gil, que se lesionou, sentiu um desconforto aí na coxa esquerda, pediu para sair, entrou o Robson Bambu, tá? Já foi a terceira substituição. Depois tivemos a entrada do Fagner, tá? E também a entrada do Xavier, já no finzinho da partida. Tá, a entrada do Xavier aí para fechar o meio campo junto com o Duqueiroz, deixa o Juliano na frente. E tivemos também a entrada do Fagner para retomar esse ritmo de jogo, tá? Como o próprio Vitor Pereira já havia falado anteriormente, que a intenção é ir colocando o Fagner até ele recuperar o condicionamento físico total para jogar 90 minutos com a camisa do Corinthians.
Se eu acho que o Fagner vai ser titular quarta-feira contra o Santos, não. Muito difícil. Acho muito, muito, muito difícil, tá? Muito difícil mesmo. No sábado, as chances são bem maiores. Mas quarta agora eu acho que ele vai de Rafael Ramos, que já vem numa sequência boa, tá? Já tá com ritmo de jogo, tá bem fisicamente e tá jogando bem, tá? E tá jogando bem. Quero saber a opinião de vocês, o que acharam da partida de ontem, do desempenho do Corinthians contra a equipe do Goiás. Ponto importante, tá? Que eu falei que ia trazer pra vocês, sobre o pênalti do Corinthians. Vi muita gente falando, né? Apito amigo pro Corinthians, é isso, é aquilo. Trago aqui, tá, a explicação que o Salazar trouxe, Thiago Salazar da Gazeta. Ele falou que conversou com o pessoal de comissão de arbitragem, que trabalha com isso e tudo mais, para entender aí essa marcação. E a explicação é a seguinte. Se a bola bate no tronco do jogador e no braço, não é falta se o jogador estiver no movimento técnico. Por exemplo, for tentar chutar a bola. Foi tentar chutar a bola, é um movimento do corpo, bateu no tronco dele, bateu na mão, aí não é pênalti. Agora, se a bola só bate no jogador e bate no braço sem movimento técnico, sem uma tentativa de jogar, essa é a explicação da regra, tá? É pênalti, tá? Ele falou, ó, principalmente se o atleta se atira, porque passa a assumir o risco da bola pegar na mão dele. Agora vem a outra regra, do braço de apoio. São tantas regras, rapaziada, que é até difícil. O braço, para você dar o carrinho, só é o apoio, tá? Se o jogador, o braço estiver para baixo e não para lateral, tá? Então eu tô dando o carrinho, o braço tem que estar embaixo do meu corpo, não pode estar para fora, certo? O jogador não pode vir arrastando o braço no carrinho. Olha como que é a regra. O vão entre o braço e o tronco tem de ser, no máximo, o suficiente para passar a bola. Fora isso, é considerado malandragem, não entra como braço de apoio. Baseado nessas orientações da FIFA, tá? Pênalti para o Corinthians. O árbitro acertou, tá? O árbitro acertou. Porque o cara dá o carrinho, o braço dele tá para fora da linha do tronco, pega no tronco dele, pega no braço. Pênalti. Pênalti. O que a gente pode discutir? A regra. Porque, por exemplo, se o cara vai dar o carrinho, ele vai fazer o que com o braço dele? Onde que tem que ficar esse braço? Se não pode estar no chão. Se ele vai dar o carrinho e o braço fica onde? Para trás? Não existe isso. A gente pode debater a regra. Agora, o que está na regra, o árbitro marcou pênalti pro Corinthians. Certo, rapaziada? Explicação aí completa para vocês. Bom, agora um panorama geral sobre a tabela aí do Brasileirão, tá? O Corinthians encostou no Palmeiras, bateu aí 25 pontos também, só que o Palmeiras tem 12 jogos, tá? Palmeiras hoje é a última partida aí da rodada 13, né? São Paulo e Palmeiras lá no Morumbi, 8 horas da noite. Então aí a gente vai saber se o Corinthians mantém aí colado no Palmeiras com 25, se o Palmeiras consegue um empate vai a 26, ou caso o Palmeiras vença o São Paulo, vai a 28. O São Paulo é um time que está ali rondando, né? São Paulo está com 18 pontos na 9ª colocação. Caso vencer, tá? Se o São Paulo vencer aí o Palmeiras, vai a 21, encosta no Internacional, em 5º colocado. Certo? Então assim, tá ainda tudo muito embolado. Atualmente a classificação é a seguinte: Palmeiras 25, Corinthians 25, Atlético Paranaense 21, Galo 21, Inter 21 e o São Paulo, caso vença, bate 21, tá? Então, assim, já uma diferença de 4 pontos por terceiro colocado. Só que o Palmeiras também pode, mais uma vez, conforme foi na última rodada, abrir 3 pontos aí em cima da equipe do Corinthians. De qualquer forma, resultado importantíssimo para nossa equipe, tá? Seguimos na luta aí dentro do Brasileirão. Na hora que eu for falar da coletiva de imprensa do Vitor Pereira, eu trago um pouquinho mais sobre a minha opinião, rapaziada. Bom, agora uma atualização importante aí sobre o Gil, tá? Que sentiu dores. O Corinthians disse que vai avaliar novamente a situação do zagueiro, tá? Que ele saiu ontem aí com dores na coxa esquerda, um desconforto. Não especificaram o caso, o que foi, se foi um estiramento, só um desconforto e tudo mais, tá? Então a gente segue aí aguardando uma nova atualização. Para quarta-feira, o Gil é dúvida. Dúvida.
E aí me traz um certo medo. Por quê? Até agora o João Vitor sem condições de jogo. Mesmo se, pronto, o João Vitor tá treinando. Vai treinar 2 vezes, já vai pôr no jogo contra o Santos? Se depender da torcida, sim. Se depender de muitos torcedores, não, treinou, tá pronto. Mas não, o cara tá sem ritmo. Tá sem ritmo. Então assim, caso o Gil não se recupere, existe uma grande chance da nossa zaga contra o Santos ser Robson, Bambu e Raul Gustavo. Que inclusive o Raul Gustavo foi muito bem ontem, tá? Seguro, tranquilo. Que foi o que eu falei. Na hora do jogo de quarta-feira, a raiva que dá é enorme. Só que a gente não pode chegar e falar, não presta mais, manda embora. Que... Vai por quem? O Robson Bambu? Vai por quem? Certo? Então assim, para quarta-feira, seguimos com essa dúvida aí do Gil, se ele entra em campo ou não. Vai ser reavaliado hoje novamente, tá? E aí amanhã a gente deve ter alguma atualização. Quem falou após a partida foi o Fábio Santos, tá? Nosso batedor de pênaltis oficial. Conseguiu aí... Conseguiu garantir aí os 3 pontos para a equipe do Corinthians. Ele falou o seguinte: o último não tinha sido feliz da cobrança de pênalti, né? Então, tava com essa pulga atrás da orelha ainda. Mas não vi a hora de sair outro pênalti para tirar aquela imagem negativa e graças a Deus fui feliz. Vocês que acompanham o dia a dia sabem que eu treino bastante, é um fundamento que eu gosto de trabalhar e graças a Deus fui feliz ali e foi importante para a nossa vitória. Conseguimos imprimir um volume muito grande, de repente não conseguimos criar tantas chances de gol pelo volume de jogo que a gente teve. Principalmente no segundo tempo, pela entrada do Felipe Bastos, que é um jogador muito técnico, e a gente não estava conseguindo encaixar a marcação nele. Então, eles conseguiram ficar mais com a bola, conseguiram dar bastante profundidade, e isso fez com que a nossa equipe recuasse um pouco. Mas mesmo assim, não sofremos tantas chances de gol, foi um jogo controlado, mas poderia ter sido mais tranquilo. Eu tenho a mesma sensação do Fábio Santos. O Goiás teve algumas oportunidades no segundo tempo, nem tão grandes chances assim. Foi uma vitória, um jogo controlado, mas poderia ser mais tranquilo se a gente tivesse aí outras opções do banco de reservas, tá? E aí o Fábio Santos já traz um ponto importante. Ninguém esperava que o Corinthians estivesse fazendo um campeonato como esse. Então, a gente está muito feliz com o que vem acontecendo. Se for pegar a opinião pública aí, o pessoal colocava Palmeiras, Galo, Flamengo, sempre como os principais candidatos aí ao título. Corinthians como quinta, sexta opção. Bragantino na frente. E o Corinthians está lá em cima, tá? Aos trancos e barrancos, mas tá ficando lá, certo? Já tem 25 pontos aí dentro da tabela. Por fim, o Fábio Santos falou o seguinte: se manter nas primeiras colocações pra gente é importantíssimo, ainda mais com mata-mata no meio das semanas. Então a gente tem tudo para ir bem nas outras competições e se manter em cima na tabela do Brasileirão também. Certo, rapaziada? Quero saber a opinião de vocês. Bom, uma presença ilustre ontem na Neoquímica Arena foi o senhor Adenor, tá? O técnico Tite. Tá num período ali meio que de folga, né? Na seleção brasileira e tudo mais, mas nem tão de folga assim, né? Participou do Podpah ontem. Na verdade, hoje, né? Tá participando aí do Podpah. Tem o jogo São Paulo e Palmeiras, tá? Que ele deve comparecer hoje também. E aí, conforme eu falei no último vídeo, que não fazia sentido o Tite ir assistir o jogo do Corinthians, eu entendo agora. Ele foi como torcedor, como, não sei, simpatizante do Corinthians, alguma coisa assim, tá? Ou ex-treinador, ponto. Foi como ex-treinador do Corinthians. É técnico da seleção brasileira? Mas ontem ele estava lá, visitou a Neoquímica Arena, falou que é muita gratidão, tá? Ele falou, gratidão, gratidão e gratidão. Estava relutante em pegar uma coisa significativa. Aí pegou um anel que ele tem de campeão do mundo pelo Corinthians. Se cada atleta da NBA ganha um anel de campeão, eu também tive e agradeço ao Corinthians. A gratidão que eu tenho e para mim é emocionante estar aqui.
tá? Então o Tite só acompanhou, né, a partida do Corinthians das tribunas, tranquilo, sem polêmica, sem nada, foi bem tranquilo mesmo. O que acontece, essa visita dele a São Paulo, pelo que eu tô entendendo, é para assistir São Paulo e Palmeiras hoje, e aí acompanhar os jogadores do Palmeiras que ele vem convocando. O Everton, o próprio Danilo, Rafael Veiga, que é muito pedido na seleção, tá? Então aí sim faz sentido. Agora ver o jogo do Corinthians para buscar jogadores para a seleção não fazia sentido. Certo, família? Comentem aí a opinião de vocês. Bom, agora falando sobre a coletiva de imprensa do técnico Vitor Pereira, ele foi muito incisivo. Muito. E para mim fez sentido, tá? Ele falou, ó, o calendário é o que é e eu não posso alterar. Para ter uma equipe competitiva em todos os jogos, eu precisaria ter um plantel muito mais extenso, com jogadores que conseguissem dar uma resposta física em todos os jogos. Eu olho para os outros times e as armas são incomparáveis. Não podemos nos comparar com quem tem mais soluções do que nós. No jogo contra o Goiás ontem, a gente não tinha o João Vitor, não tinha o Mosquito, não tinha o Bruno Melo, não tinha o Michael, não tinha o Paulinho, não tinha o Júnior Moraes, não tinha o William, não tinha o Rony. 8 jogadores, tá? Que eu já citei aqui. Desses 8, o Rony vem da base e o João Vitor vem da base, mas já são caras que estão aí há mais de ano no Corinthians. Então, assim, são 8 jogadores para você ter no elenco, que aí você pode mudar. Você tem força vindo do banco. 8 caras, 8 jogadores. É muita gente. É muita gente. Aí você pega, como eu falei no começo do vídeo, dos 12 jogadores que a gente tinha no banco, 9 eram oriundos da base, tá? Entre eles Wesley, Giovani, Felipe Augusto. Você vai colocar um cara desse aí, você vai colocar um jogador, por exemplo, igual o Giovani, Wesley, vai colocar e falar, resolve? Você sabe que vai baixar a intensidade. Você sabe que o menino está começando agora. O próprio Vitor Pereira falou, ó, eu tenho feito o que posso, o clube tem feito o que pode. Nós temos que ter consciência. Não temos como exigir quando a realidade está na nossa cara. Por exemplo, hoje queria colocar um extremo esquerdo. Não tenho um extremo esquerdo. Então por que eu coloco o Piton? Porque não tem mais ninguém. Não tem como ficar de blá blá blá. Essa é a realidade. Então a gente pega dos jogadores machucados. Tinha um Mosquito, que é o extremo esquerdo, e tinha um William, tá? Que podem jogar nessa posição. Fora que, se você tem o Júnior Moraes disponível, você coloca o Júnior Moraes centroavante e abre o Roger. Já dei 3 opções, caso a gente tivesse esses 8 jogadores disponíveis. Entendeu? Aí você tem repertório para mudar. Ontem não tinha. A situação do clube é essa, atual. É essa atual. O Vitor Pereira falou sobre o rodízio. Não tem como o pessoal me cobrar sobre o rodízio. Olha como que está o nosso elenco. Olha como que está o nosso elenco. Agora ele falou, não estou fazendo rodízio porque eu não tenho peça para fazer o rodízio. Não tem peça para fazer o rodízio. Mas olha a intensidade do Corinthians no segundo tempo. Diminui, tá? Então a gente, como torcida, tem que entender esses pontos. Na hora que perde um jogo, meu Deus, tá fazendo rodízio também? Como que ganha? Que não sei. Olha a situação do nosso elenco. Tudo isso de baixa fazendo rodízio. Imagine se não fizesse. Imagina se não fizesse, tá? Por fim ele falou, ó, como eu vou estar satisfeito com o resultado hoje se daqui 3 dias tenho que apresentar uma nova equipe e não tenho quase ninguém para fazer uma equipe equilibrada? Ui, a equipe é atípica. Que equipe é atípica? Se eu coloco um jogador 2 ou 3 vezes seguidas, ele se lesiona. Vocês estão entendendo? Colocou uma equipe diferente, colocou uma equipe atípica. Como? Ele tem que mudar. Olha o William. Olha o William. Colocou quarta-feira, fez uma sequência, tinha jogado no outro final de semana, para domingo agora já não jogou. É dúvida para o jogo contra o Santos. Como que você coloca o cara todo jogo? Me mostra. É um ou outro que aguenta. O Roger Guedes está vindo bem na sequência, o Duqueiroz, o Gil, o próprio Raul Gustavo, tá? Aí a gente tem um padrão. O Juliano com o Renato, você vai revezando. O Adson, o Mantuan é um cara que vem numa sequência grande também, tá? Então você tem ali 5 nomes que você vem mantendo. Os demais tem que ir mudando. Certo, rapaziada? Espero aí que vocês
compreendam essa situação do Corinthians e quero também saber a opinião de vocês. Agora, rapidinho, antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem um like para fortalecer. Novidade muito positiva, tá? Nessa questão de elenco que a gente vem falando, o Bruno Mendes está retornando ao Corinthians oficialmente, tá? O presidente do Inter aí anunciou isso, tá? Ele falou, ó, Bruno Mendes vai voltar para cumprir o seu contrato com o Corinthians. Fizemos a maior proposta financeira por um jogador na nossa gestão. Por ele. Nossa, até doeu meu coração. Nossa, que dó do Internacional. Fizeram a maior proposta financeira por um jogador na gestão. Por que vocês assinaram o contrato, então? Vocês já sabiam o valor. 6 milhões de dólares. Ponto. Ponto. Não tem conversa. Se você assina um contrato, ó, tô te emprestando um jogador, a cláusula dele de venda é 6 milhões de dólares. Você fala, beleza. Agora não, você fala, não, esse valor tá fora da minha realidade. Não, então nem coloca a cláusula. Nem coloca aí direito de venda, né? Essa preferência. O Inter tinha preferência. Ficou fazendo proposta. Não chegou nem perto desse valor para falar, fizemos a maior proposta financeira, ele volta pro Corinthians para cumprir o contrato dele, tal, como se o Corinthians fosse o errado. Pô, Internacional, pelo amor de Deus. Enfim, dito isso, Bruno Mendes aí retorna ao Corinthians, uma opção para nossa zaga, tá? Extremamente positivo. Acho que só estará liberado para o jogo do fim de semana contra o Santos, tá? Ponto positivo, ele vinha treinar normalmente no Inter, vinha jogando, então tá com ritmo de jogo, agora é se adaptar aí ao estilo do Vitor Pereira, mas questão física e tudo mais, já vem preparado para disputar o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, já pode aí também, né, ser inscrito para Libertadores, tá? Já pode ser inscrito para Libertadores. E é isso, rapaziada, quero saber a opinião de vocês sobre o retorno do Bruno Mendes, ao meu ver, muito positivo, tá? Nessa questão que eu falei do elenco. Uma opção a mais, um cara que vez ou outra pode jogar de lateral, joga de zagueiro dos dois lados, tá? Então assim, vejo no Bruno Mendes uma grande ajuda para a equipe do Corinthians nesse momento. Fechou, família? Por hoje é isso, amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!